E ainda sobre essa nova alíquota de Donald Trump, né, ao Brasil, que eu chamo agora a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, para conversar aqui comigo. Muito bom dia para você, Rafaela. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui para a gente conversar nesse dia com tantos assuntos, né, e que acho que pegou todo mundo ali um pouco de surpresa. Antes de mais nada, bem-vinda aqui à nossa programação sempre, minha querida. Bom dia, Débora, e bom dia a todos. Rafaela, primeiro eu quero tentar entender do teu ponto de vista o impacto imediato, né, que a gente deve ter dessas tarifas. Ah, Há muitas opiniões agora, assim, a opinião do mercado começa a se dividir, principalmente porque, antes de mais nada, a gente tem um fator político, né, dominando essa situação, tirando qualquer razão econômica dessa história. Então, qual que deve ser o efeito dessas tarifas de 50% anunciadas por Trump sobre as exportações brasileiras, principalmente para setores como carne e café, como a gente vinha mostrando aqui, né, o mapa do Brasil, como que se divide essas exportações, e que já foram realmente definidos, né, como os setores mais atingidos nessa história. Ah, Qual que deve ser o efeito prático, Rafaela? A gente tem condições de driblar essas tarifas de Donald Trump? É o Brasil quem vai sentir realmente? É o consumidor brasileiro? É o brasileiro ou é o americano? Como que você interpreta esse cenário nesse momento? A gente tem vários impactos que devem acontecer desse anúncio. Acho que o primeiro deles, nesse primeiro momento, é um aumento da incerteza e um cenário de maior aversão a risco. Então, a gente deve ver uma desvalorização do real, um aumento do prêmio de risco nas taxas de juros. Então, a gente tem esse impacto de curto prazo, com muita incerteza, impactando principalmente o nosso câmbio. E um câmbio mais desvalorizado, ele tende a impactar também a inflação. Então, acho que essa é uma preocupação de curto prazo, qual vai ser o patamar de câmbio, que a gente vai ter depois desse anúncio, e qual o patamar de juros que a gente vai ter, por quanto tempo a gente vai precisar de uma política monetária ainda mais restritiva para segurar uma eventual reaceleração da inflação. Então, acho que essa é uma primeira preocupação de curto prazo. Sobre a pauta exportadora, eu acho que é importante contextualizar que as exportações para os Estados Unidos, elas são relevantes, né, na nossa pauta exportadora. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil, depois da China, mas o montante exportado em relação à nossa economia, ele é relativamente baixo, é cerca de 2% do PIB, e a maior parte dessa pauta exportadora é uma pauta feita de commodities, e com isso você tem sim muitas possibilidades de um rearranjo. Essas tarifas que estão sendo impostas nos Estados Unidos, essa é uma novidade, essas tarifas por países, né? Em geral, a gente vê tarifas sobre produtos, porque é muito difícil você controlar da onde vem o petróleo, por exemplo, né? Então, o Brasil exporta bastante petróleo para os Estados Unidos. Como que você diferencia o petróleo que vem do Brasil do petróleo que vem de um outro país, né? O Brasil pode exportar mais petróleo agora, por exemplo, para a China, e um exportador que antes exportava mais para a China redireciona para os Estados Unidos para acomodar essa diferença nas tarifas, né? Então, o fato da gente ter uma pauta exportadora feita de commodities, que são produtos, né, que não são diferenciáveis, é possível sim a gente ver algum rearranjo dessas exportações e dessas relações. Então, diretamente, pensando no consumidor brasileiro, Rafaela Vitória, a gente tem um impacto provável inflacionário para determinados produtos, é isso? Podemos dizer que essa guerra tarifária pode chegar no bolso do consumidor brasileiro? Sim, essa é uma preocupação, principalmente via câmbio. Além disso, a gente também preocupa com a reação do governo brasileiro. Se a gente tiver uma reação de imposição de mais tarifas, também sobre produtos importados, a gente também pode ver uma inflação maior, desses produtos que chegam ao Brasil. Então, no curto prazo, sim, a preocupação maior é com a inflação. Agora, junto com a preocupação com a inflação, a gente também tem uma preocupação com a desaceleração da atividade. A gente hoje tem um cenário de política monetária bastante restritivo, esse cenário deve perdurar nesse ambiente de maior incerteza, isso tende a desacelerar a atividade. Junto a isso, a gente tem a produção industrial que será afetada
por essas tarifas, e mesmo como eu comentei, a gente pode ter algum rearranjo, de exportações brasileiras, de novas parcerias, mas isso tende a demorar um certo tempo. Então, nesse primeiro momento, os setores mais afetados podem perder também, parte da sua atividade, então a gente pode ter queda, por exemplo, da produção industrial, a gente pode ter, uma queda de produção em geral, por conta desse novo rearranjo que pode surgir daqui para frente. Você avalia, Rafaela, que o Brasil tem hoje uma estrutura comercial até menos vulnerável devido a essas medidas protecionistas externas? Se a gente pegar dados, por exemplo, do Banco Mundial, a gente vê que realmente no ranking ali de países, nessa relação, né, importação e exportação com relação à dívida PIB, o Brasil ainda tem um potencial elevado protecionista, mas não diretamente com os Estados Unidos. Isso caberia ali na relação com outros países. Muito se argumentava sobre essa questão desse protecionismo no Brasil, de isso acabar trazendo realmente muitas barreiras, né, de oportunidades para as nossas exportações. Isso é uma característica de proteção, na tua visão, nesse momento, que pode beneficiar a gente? Ou acaba sendo realmente um limitador de oportunidades, que, portanto, daria argumentos para Donald Trump levantar agora tarifas contra o Brasil? É, não, sem dúvida ele é um limitador de oportunidades, né, por mais que você possa, hoje racionalizar, né, que as exportações brasileiras para os Estados Unidos, elas são relativamente baixas, isso não é uma boa notícia. E a gente tem esse protecionismo não só em relação aos Estados Unidos, que é onde vem hoje diretamente esse impacto tarifário, mas a gente também tem um ambiente protecionista com o resto do mundo, e isso vai dificultar que a gente abra novos mercados hoje. Então, essa característica protecionista da nossa economia, ela não é positiva. Na verdade, hoje, se o governo quiser encontrar uma saída, para essas tarifas, a melhor saída seria abrir, o nosso comércio, né. Faz pouco sentido, né, mas o ideal nessa negociação seria o governo reduzir as tarifas, de importação dos Estados Unidos e de outros países e não aumentar. A gente precisa ter um comércio hoje mais aberto para que a gente tenha mais oportunidades, para crescimento econômico, um crescimento econômico potencial maior. A gente falou aqui dos impactos de curto prazo, né, da inflação, de uma perda, de produção nesse primeiro momento, com o mercado se fechando, mas é importante também a gente olhar os impactos de longo prazo. O Brasil fica menos atrativo para novos investimentos na medida que o nosso mercado é mais fechado. Então, se a gente se fechar mais, a gente pode ter uma menos atratividade de investimentos, lá na frente. O Brasil fica um país, em que, novas empresas, né, novos investidores se interessam menos, porque as portas estão mais fechadas, hoje, principalmente com relação a um mercado, tão grande, né, tão significativo que é o mercado americano. Então, a melhor saída que a gente poderia ter nesse momento seria uma flexibilização maior com, a redução de tarifas de importação e não com o aumento dessas tarifas. Mas, Rafaela, a gente tem espaço para fazer isso, dada a situação que o Brasil também integra um outro bloco econômico, que é o Mercosul, e que, no final das contas, isso amarra a gente em determinados fatores. Como que fica, então, essa possibilidade do Brasil negociar diretamente com os Estados Unidos? Lembrando que, antes de mais nada, a gente faz parte do Mercosul. Como que você vê essa relação? Dá para poder a gente usar? O Mercosul vai ser um fator impeditório nessa situação? Como que você avalia isso? Não deveria ser. Hoje, os Estados Unidos estão impondo, né, tarifas em vários países, então todos os países estão com um problema semelhante. O nosso talvez seja o maior nesse momento, esse anúncio de 50%, das tarifas, vale destacar, foi o maior anúncio, né, dessa última leva de negociações que a gente viu essa semana. A maior parte das tarifas estava ali entre 25 e 30, o Brasil foi de 10 para 50. Então, de fato, fomos mais impactados hoje em relação a outros países. Mas esse é um problema, em comum a vários países. Não vejo problemas o Brasil, liderar alguma negociação de uma flexibilização maior. Mas esse não deve ser, como eu comentei, acho que esse é o caminho ideal. Pelo nosso histórico, esse não deve ser
o caminho que a gente deve ver o governo adotando. Mas, de fato, eu acho que hoje, com essas mudanças, é muito importante a gente trazer esse debate, né? Então, esse debate da nossa economia fechada, ele precisa voltar à pauta. A gente fala bastante de fiscal aqui no Brasil, né? O ajuste fiscal, mas a nossa economia ser fechada para novas possibilidades, essa também é uma pauta importante para se debater. Se o Brasil quer crescer, ter um potencial de crescimento maior, a gente precisa rever algumas relações comerciais. Uhum. Rafaela Vitória, agora falando um pouco sobre o impacto no setor produtivo. A gente já teve diversas associações empresariais demonstrando uma grande preocupação com os impactos no setor produtivo e não só associações empresariais, né? Uma das matérias mais lidas agora no nosso site é justamente qual que é o impacto que essa tarifa Donald Trump deve causar na questão dos empregos. Justamente porque muitos setores produtivos ali, muitos empresários, muitas associações já estão mencionando o quanto que isso pode representar no aumento do emprego. Então, qual que deve ser, na tua visão, o efeito sobre o emprego e o investimento de curto e médio prazo aqui no Brasil? No curto prazo, a gente pode ter algumas empresas diretamente afetadas, tendo que fazer algum ajuste de produção, mas não tão significativo. Como eu falei, os setores exportadores do Brasil, eles são setores mais ligados a commodities, não são muito intensivos a emprego. A gente tem algumas indústrias, que podem ser mais afetadas, produção de aço, alumínio, enfim. A gente tem uma pauta de manufatura exportadora, mas ela não é tão grande. Mas, assim, no médio e longo prazo, tem uma preocupação grande da gente deixar de ser um país que atrai mais investimentos estrangeiros, e essa geração de empregos futura fica comprometida. Então, é uma preocupação válida, é uma situação até de urgência no curto prazo, e é importante, sim, o governo levar todos esses pontos em consideração nessa negociação, né? Como eu falei, uma retaliação, ela pode ser muito mal vista, e pode ter impactos ainda mais negativos para a nossa indústria, né? Você comentou que a imposição de tarifas tem um teor político, além de econômico, isso é um fato. O governo agora ele deve olhar para os fatos econômicos, né? Deixar um pouco esse teor político de lado, porque se acirrar essa disputa política, a gente pode ter um impacto ainda maior em vários setores produtivos, não só nesse curto prazo, mas também olhando para 2026, uma queda mais significativa do investimento. Acho que esse é um grande ponto de preocupação hoje. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, aqui com a gente. Quero muito agradecer a tua participação conosco. Sempre bem-vinda aqui na nossa programação, minha querida. Um ótimo dia para você. Até uma próxima. Obrigada, Débora. Bom dia a todos. Até mais.